segundo livro dos Reis, capítulo 1, nessa série que nós estamos estudando, Fé em Tempos de Apostasia. De repente você que está aqui pela primeira vez, nós estamos já há algumas semanas falando um pouquinho sobre a história de Elias e Eliseu, e como que a história deles refletem o Evangelho. E nós estamos pegando por alguns blocos. Então você que de repente deseja ver os outros sermões, você pode ir no YouTube, no nosso canal do YouTube, e lá no canal do YouTube nós temos lá todas as mensagens pregadas no culto das 19 e no culto das 10h30, tá bom? Então fique à vontade, de repente você quer dar uma relembrada nessa série, o que a gente está tratando aqui. No culto das 10h30 nós estamos falando e expondo a carta de Paulo aos Romanos. Então você também pode ir lá, e o tema que você vai encontrar lá na playlist é Bem-vindo a Roma. Também é uma forma de você ficar por dentro daquilo que nós temos falado no culto das 10h30 e no culto das 19h. Bom, hoje então nós vamos entrar no segundo livro dos Reis, capítulo 1. E eu desejo ler com os irmãos os 18 primeiros, ou os 18 versículos deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? E eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao encontro e vos falou tais palavras? E ele lhes respondeu: Era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar pela terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dos primeiros capitões de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas.
levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este, ao rei: assim diz o Senhor: por que enviastes mensageiro a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias, ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Irmãos, com certeza muitos daqui já ouviram a expressão tal pai, tal filho. Ou muitos aqui até pode já ter usado essa expressão. Esse menino é igual o pai. Olha aqui, ó, tá vendo? Tal pai, tal filho. E muitas vezes a gente usa essa frase para identificar algumas semelhanças físicas, né, que o filho tem. Às vezes a aparência, às vezes o jeito de falar, às vezes o jeito de andar, às vezes os mesmos gestos, os mesmos trejeitos do pai. Mas também essa frase pode ser usada para identificar algo mais profundo que os filhos herdam dos pais, como por exemplo, hábitos, valores, atitudes, padrões espirituais. Filhos aprendem muito mais pelo observar do que pelo simplesmente escutar. Os filhos aprendem mais olhando, mais observando do que escutando. Um pai que trata, por exemplo, a esposa com carinho, com respeito, ensina o filho a tratar as mulheres com carinho, com respeito. Um pai que ama a palavra de Deus, que se dedica à palavra de Deus, que lê a palavra de Deus constantemente, está ensinando ao seu filho a valorizar a palavra de Deus. Um pai que ora, está ensinando o seu filho onde buscar socorro, onde buscar ajuda. Mas o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes é possível transmitir maus exemplos aos nossos filhos. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Acasias foi filho da dupla cruel de Israel, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Um rei perverso, um rei mau, uma rainha maligna. E ele herdou do seu pai não somente o trono, mas também a rebeldia contra Deus de Israel. Ele teve diante de si todas as oportunidades para fazer diferente do seu pai, para aprender com os erros do seu pai. Ele viu o que aconteceu com Acabe, ele viu o poder de Deus, ele viu os profetas do Senhor, ele viu a história passando pelo reinado do seu pai. Mas o que Acasias resolveu fazer? Resolveu andar pelo mesmo caminho dos seus pais. Repare comigo, você que está com a sua Bíblia aberta, no finalzinho de 1 Reis 22, a partir do versículo 52, olha a descrição que o autor dá a Acasias. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. E aí nós entramos nessa
narrativa do capítulo 1 do segundo livro dos Reis, mostrando algo que acontece com ele. Acasias havia sucedido seu pai, e logo quando ele assume o trono, o que acontece? Moabe se revolta e se levanta contra o reino de Israel. Só para os irmãos terem uma ideia, os moabitas foram subjugados por Davi. Isso nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 8. E desde esse período até Acasias, eles eram um povo subjugado, um povo que prestava tributos a Israel. Mas quando Acabe morre, depois dos seus 22 anos de reinado, eles se revoltam contra Acasias. E aí nós temos aqui o relato de que nesse inteirinho, nesse momento em que o rei percebe que os moabitas estão se levantando, ele então sofre um acidente doméstico. É isso que a Bíblia nos relata. Ele cai sobre grades de um quarto alto. Aqui não temos relatos, estudiosos não sabem dizer exatamente o que foi, mas foi um acidente muito grave, a ponto dele ficar acamado. E o que ele faz quando ele sofre esse acidente? Ele vai buscar ajuda de divindades impotentes. Ele deveria ter aprendido com seu pai, mas ele teve que aprender por si mesmo o quanto Baal era impotente. Ele tinha visto isso com seu pai, mas ele quis testificar na sua própria vida que Baal realmente era impotente. Ele manda então os seus servos irem a Ecrom, uma cidade filisteia, para consultar Baal-zebub. A tradução traz essa ideia, e alguns estudiosos trazem aqui porque traz a ideia, né, de que os escribas judeus, na hora de escreverem esse texto, né, eles fazem aqui um trocadilho, porque Baal-zebub significa o Deus das moscas. Mas também tem um outro significado, Baal-zebul, que significa príncipe, Baal, príncipe das tempestades, príncipe, né, nesse sentido. E é o que a gente vê no Novo Testamento, quando nós temos a palavra Beuzebul. É daqui que traz essa ideia. Mas ele vai lá e pede para consultar. E o interessante aqui, irmãos, que a ideia de consultar aqui é o que desperta a ira de Deus sobre este homem. Porque consultar aqui, a ideia de consultar não é simplesmente ir perguntar, mas é mexer com algo que Deus havia proibido seu povo de fazer, que era a prática da adivinhação. Lá em Levítico, capítulo 19, Deus diz ao povo: não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso era uma abominação para Deus. Mas ele resolve mandar os seus servos para irem lá em Ecrom, a fim de consultar um oráculo, um espírito de adivinhação, para saber se ele iria sair daquela cama, se ele iria sobreviver àquilo. E o que acontece? O texto que nós lemos nos mostra que o profeta Elias, a mando do Senhor, intercepta os servos, a mensagem dos servos, e faz uma pergunta direta para eles: por acaso não há Deus em Israel? Não existe Deus em Israel para vocês precisarem ir a outra cidade, a um povo estranho, a uma divindade estranha? E aí Elias diz: a resposta que vocês estão indo buscar, eu já dou para vocês aqui agora. Volte ao rei e diga para ele que da cama que ele está que da cama em que ele está deitado, ele não sairá mais. Ele vai morrer. E aí os servos voltam, retornam para dizer essa mensagem para o rei.
É interessante que você vê no versículo 5 que quando os mensageiros voltam, o rei meio que dá uma questionada. Ué, o que há? O que aconteceu? Por que vocês voltaram? Tipo assim, foi muito rápido. Já voltaram com a resposta? Não tinha um WhatsApp naquela época. Tinha que caminhar um pouquinho e demorava um pouquinho, uns dias e umas noites. Mas eles voltaram logo na sequência. E tem um comentarista que diz algo muito interessante. Acabe reinou 22 anos. O pai de Acasias reinou 22 anos. Porém, Acasias reinou 2 anos. E esse comentarista diz algo interessante. Ele fala assim: alguns pecadores vivem muito para agravar, o seu julgamento. Outros morrem logo para acelerá-lo. Mas é certo que o mal perseguirá os pecadores, e cedo ou tarde ele os alcançará. Interessante, né? Porque se você ler um pouquinho atrás, no finalzinho de 1 Reis, você vai ver ali no capítulo 23, que o capítulo 22, perdão, a morte de Acabe. E como que a morte de Acabe não é aleatória, não é coincidência, porque a providência de Deus conduz todas as coisas. Mas Acabe, ele se veste de um soldado comum e vai para o meio da batalha. Porque ele sabia que todos os seus adversários estavam atrás dele. E lá no campo de batalha, um soldado inimigo lança uma flecha para o alto, ao acaso, teoricamente. A gente sabe que não existe acaso. E essa flecha vai em direção a Acabe, e a Bíblia diz que ela entra entre a armadura de Acabe, e ele morre ali. Olha só, o julgamento do Senhor veio sobre ele naquele momento, mas sobre o seu filho, o julgamento veio de outra forma. Ele cai da cama, ele cai no seu quarto, ele cai sobre as grades, se fere e fica enfermo sobre uma cama. Sabe o que isso vai nos mostrar, irmãos? Esse texto vai nos mostrar novamente aquilo que nós temos falado nessas exposições. Deus não divide a sua glória com ninguém. Novamente, sobre essa família, Deus está mostrando isso. Eu não negocio a minha glória com ninguém. E eu queria destacar aqui no que Acasias imitou seu pai. 3 fatos em que Acasias imitou seu pai. Primeiro lugar, irmãos, ele imitou seu pai porque ele não ouviu a palavra de Deus. Ele não ouviu a palavra do Senhor. Dos versos 5 aos versos 9 diz assim: os mensageiros voltaram para o rei e este lhe perguntou: que há? Por que voltastes? E eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei. E o rei que vos mandou dizer: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Olha que interessante. Eles voltam e diz assim: olha, um homem nos disse que Deus havia dito que da cama que você subiu, você não vai descer mais. Mas olha no verso 7, o que Acasias pergunta? Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. E então ele disse: é Elias, o tesbita. E aí no verso 9: então enviou o rei um capitão de 50 com os seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. E disse o capitão: homem de Deus. O rei diz: desce. Mas olha o que é interessante aqui. Acasias não ouviu a palavra do Senhor. Os seus ouvidos se fecharam naquele momento em que os seus mensageiros chegam e diz para ele: olha, um homem nos disse que da cama que você está, você não vai sair, vai morrer. E aí ele até
de repente, a pergunta dele para saber quem era o homem, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa, pode dizer, isso aí não é, isso aí pode passar, que isso aí eu conheço. Mas quando os homens descreveram quem era o homem que falou aquilo, ele logo disse, é Elias, é o profeta de Deus, é o profeta do Senhor, é o que o pai dele chamava o perturbador de Israel. Mas ele não, mesmo assim, sabendo de quem era, de quem tinha vindo a palavra, e quem era o mensageiro da palavra, o que ele faz? Ele não ouve. Ele então fica revoltado. Qual é a reação de Acasias diante disso? Qual é a reação de Acasias ao ouvir a palavra de Deus? Irmãos, verso 9. Ele manda um pelotão do seu exército atrás do profeta. Ele vai à procura do profeta. Ele não quer saber da mensagem, ele não quer saber da palavra de Deus. E aí a palavra nos mostra que ele estava imitando o seu pai. Nós vimos aqui na exposição do capítulo 18, lá no capítulo 18 de 1 Reis, no verso 10, Obadias, que era mordomo de Acabe, que tinha escondido 100 profetas, diz para Elias dá a Elias a seguinte mensagem: Elias, Acabe enviou homens a todas as nações e reinos à tua procura. Estava com raiva. Ele não queria ouvir a palavra de Deus. E da mesma forma, Acasias age. Ele imita o seu pai. Ele se torna surdo às palavras de Deus, às palavras do Senhor. E em sua ira, ele resolve perseguir o mensageiro, achando que com isso ele iria acabar com a mensagem. Mas irmãos, lá em 1 Samuel, a palavra já deixa bem clara, no capítulo 15, verso 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Esse homem não quis obedecer, ele quis se rebelar. Não se rebelar contra Elias, mas se rebelar contra a palavra de Deus. Interessante, irmãos, que existe uma diferença enorme entre ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Você pode estar dentro da igreja e viver uma vida de desobediência à palavra de Deus. Você pode conhecer os versículos da Bíblia e ainda assim não conhecer o Deus dos versículos. Você pode ouvir mensagens domingo após domingo e ainda continuar com o coração endurecido à palavra de Deus. Porque há uma diferença entre ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Esse homem ouviu a palavra de Deus, mas o seu coração se endureceu e ele se revoltou. A palavra de Deus, irmãos, ela não foi nos dada para nos informar, mas ela é nos dada para nos transformar. Ela é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz algo muito interessante, que casa muito bem com os nossos dias. Paulo diz que viria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e elas se recusariam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esse é o contexto que eu e você estamos inseridos, irmãos. Quantas palavras são ditas, mas não são palavras de Deus. Ou quantas vezes a palavra de Deus é pregada, domingo após domingo, e mesmo assim, os ouvidos continuam fechados à verdade da palavra de Deus. Meu irmão, você tem obedecido a palavra de Deus? Ou, quem sabe, você tem sido seletivo àquilo que você deseja ouvir? Lá em Lucas capítulo 6, Jesus confronta aqueles que reconhecem verbalmente a sua autoridade,
mas não se submetem à sua palavra. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Como você tem ouvido a palavra de Deus, irmãos? Nós vemos aqui que Acasias, ele resolve tapar os seus ouvidos. Ele não ouve a palavra de Deus. Quando os mensageiros chegam, o seu coração então se torna raivoso ao ser confrontado pelo seu pecado. Ao ser confrontado pela palavra de Deus, ao invés de reconhecer o seu pecado diante de Deus, ele resolve se revoltar contra o mensageiro de Deus. Quantas vezes nós somos confrontados pelo nosso pecado? A palavra está nos confrontando, a palavra está nos exortando, e muitas vezes nós viramos as costas para ela. Nós dizemos: não, eu não quero ouvir isso. Isso não é para mim. Meu irmão, ouça a palavra do Senhor. Ouça o que Deus está lhe dizendo. Mas há ainda uma segunda imitação, se assim nós podemos chamar, de Acasias em relação ao seu pai. E em segundo lugar, ele não enxergou o poder do Senhor, assim como seu pai. Ele não quis, na realidade, enxergar o poder de Deus. E aí nos versículos 10 até o versículo 13, o comecinho do versículo 13 diz assim: então ele manda, os seus soldados atrás do profeta. E lá no versículo 10, Elias responde ao capitão de 50: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, e aos teus 50 também. Então fogo desceu do céu e consumiu, e os seus 50. Tornou o rei a enviar outro capitão, outro pelotão. E este ainda falou mais severamente: homem de Deus, assim diz o Senhor, desce depressa. E respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo e consuma você e aos seus 50. Então fogo desceu do céu, fogo de Deus, e consumiu os seus 50. Tornou o rei a enviar mais um pelotão com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Só até aqui. Segundo lugar, irmãos, Acasias imita o seu pai, porque ele não enxerga o poder do Senhor. Nós vemos aqui agora um Acasias desesperado. Ele está desesperado na tentativa de reverter a profecia contra ele. E aí ele manda força bruta. Ele manda o BOPE atrás de Elias. Ele manda o seu esquadrão para buscar o profeta, a fim de reverter de alguma forma a mensagem que o profeta estava transportando. E é interessante a gente perceber algumas coisas nas entrelinhas do texto, porque a maneira como os capitães, os dois primeiros, intimidam o profeta foi equivocada. O primeiro chega e diz assim: homem de Deus, o rei diz, desce. O segundo chega e diz assim: homem de Deus, o rei diz, desça depressa. Parece algo estranho ou normal, só eu falar, olha, desce porque o rei quer falar com você, mas não é isso. A ideia, irmãos, da palavra desça aqui, no original, traz o significado de fazer prostrar. Olha a audácia de Acasias. Ele queria submeter o profeta à sua palavra, às suas ordens, ao seu comando. É isso a ideia. É por isso que Elias responde, às vezes nós lendo assim, nós vamos falar: nossa, como o profeta é mau, Parece que ele chega e parece que é um capricho aqui dele dizer assim: olha, se eu sou mesmo homem de Deus, então o fogo vai descer sobre vocês. Vocês vão queimar agora um pouquinho. Mas não é isso.
A ideia aqui é que a autoridade do rei queria se sobressair sobre a autoridade de Deus. O profeta não era submisso espiritualmente à palavra do rei. O rei tinha controle sobre os seus soldados, mas não tinha controle sobre o homem de Deus. E Acasias estava prestes a testificar que ninguém pode mandar em Deus. Lá em Isaías capítulo 40, o profeta diz o seguinte: quem pode orientar o Espírito de Deus? Repare, irmãos, como esse homem estava cego por causa do seu pecado. Como o pecado tornou cego os olhos, o coração deste homem. Ele manda 51 homens da primeira vez. Estes homens morrem. Já era um motivo dele voltar e reconhecer, mas ele manda de novo mais 51 homens, 50 soldados mais o capitão. E depois ele manda uma terceira vez. Ou seja, ele estava medindo forças com Deus. Ele não reconhece o poder do Deus de Israel. Um comentarista diz o seguinte: no fundo, há sempre um elemento de irracionalidade no pecado. Como o pecado nos deixa irracional. Fazer coisas que são loucuras. O pecado é tolo, é estúpido, é teimoso. O pecado é o produto de um raciocínio deficiente. É o que o comentarista diz em relação a esse texto. Ele ficou tolo, ele ficou estúpido e ele ficou irracional, teimoso. Sacrificou 102 homens ao seu bel prazer, medindo forças com Deus, porque ele não enxergou o poder de Deus. Irmãos, ele conhecia o poder de Deus. Lá no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, ele vê o que acontece, a Bíblia fala que toda a congregação de Israel estava presente no Carmelo. Obviamente, nós fazemos uma inferição e achando que ele estava lá vendo o que aconteceu. O fogo de Deus desceu sobre o sacrifício que estava sobre o altar. E não só isso, o fogo secou, irmãos, as águas que haviam sido despejadas sobre o altar e sobre a vala que foi feita em volta do altar. Deus mostrou lá para o pai de Acasias, para Acabe, que ele era o único Deus verdadeiro. Os irmãos se lembram que os profetas de Baal, eles gritam, eles clamam, eles falam: olha, Baal, mande fogo, consuma o sacrifício. E Elias está do outro lado dizendo: olha, grita mais alto. Quem sabe ele está usando banheiro. Quem sabe ele está de viagem. Ou quem sabe ele está dormindo, tirando uma soneca. E aí quando chega o momento de Elias mostrar quem era o Deus verdadeiro, Elias só diz: Deus, mostre que o Senhor é o Deus verdadeiro. O fogo desce, o fogo consome, as pessoas se prostram e diz: só o Senhor é Deus. Mas o que acontece, irmãos? E nós falamos aqui, quando entra no capítulo 19, Elias foge, porque o povo, por mais que tinha visto, e Acabe, por mais que tinha visto também o poder de Deus, ele se tornou cego. Ele chega para Jezabel e ele diz o seguinte: Elias matou os profetas. Elias matou os profetas. Ele não disse que era o Senhor. Ele não disse que foi o poder do Senhor. Ele se recusava a enxergar o poder de Deus. E assim o seu filho também faz. Mas aqui, irmãos, é interessante, porque o filho se recusou a aprender com a experiência do seu pai. Mas o resultado aqui foi pior e mais devastador. Por quê?
Porque lá no Monte Carmelo, Deus consumiu o sacrifício que estava no altar. Aqui, Deus consumiu os soldados do rei. E mesmo assim, ele se recusa. O fogo cai sobre o primeiro grupo. Isso já deveria ser suficiente para ele voltar atrás. Mas como o faraó lá no Êxodo, o seu coração então fica mais duro. E ele se torna mais obstinado. E ele manda mais 2 pelotões. Ele se recusava a ver o poder de Deus. O problema aqui, irmãos, de Acasias não é falta de evidências, porque isso ele tinha de sobra. Ele viu o poder de Deus no reinado do seu pai. O problema de Acasias foi falta de fé. Quantas pessoas, meus irmãos, conhecem histórias de milagres, testificam o poder de Deus, mas ainda possuem um coração incrédulo. Mesmo assim duvidam de Deus. Mesmo assim duvidam se há Deus. Buscam o seu socorro no dinheiro, em pessoas, em governos, na influência ou na capacidade humana. A mesma coisa que Acasias faz. E qual é a pergunta, irmãos? Qual é a pergunta do profeta? Qual é a pergunta para nós nessa noite? Não há Deus em Israel? Porventura não há Deus em Maringá? Porventura não há Deus no Paraná? Porventura não há Deus no Brasil? Para vocês estarem indo consultar ou acharem apoio, segurança em outras coisas que não há Deus? Essa é uma realidade, irmãos, principalmente nesse período que nós vamos viver agora. As pessoas devotam a sua esperança em governos, em programas, e esquecem de Deus. Não há Deus em Israel. Quando, meu irmão, você enfrenta uma crise, quando você enfrenta as tempestades da sua vida, quando você enfrenta dificuldades como esse rei estava enfrentando, para onde você corre? Onde você busca segurança? Onde você busca socorro? Quando você não sabe o que fazer diante de uma adversidade, diante de uma situação que se coloca diante de você, meu irmão, minha irmã, em quem você confia? Esse homem tinha tudo para aprender com os erros do seu pai, mas ele foi buscar em Ecrom aquilo que ele não ia conseguir obter. A mesma realidade, irmãos, nos é mostrada de formas diferentes, claro, quando os discípulos estão no barco. Lá em Marcos capítulo 4, verso 35, eles acordam Jesus e dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que nós vamos morrer. Jesus levanta, dá aquela coçada no olho, diz assim: ó, calma, vento, para, mar. E aí Jesus olha para eles e responde: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Repare, irmãos, eles estavam com medo da morte, sendo que o Senhor da vida estava no barco. Meu irmão, para onde você tem corrido para buscar segurança? A nossa reação diante das crises, das tempestades, revela quem realmente governa o nosso coração. Mas em último lugar, irmãos, esse homem ainda faz algo, imitando seus pais, mas tem um ponto aqui diferente. Em terceiro lugar, esse homem não confessou o Senhor como o único e verdadeiro Deus de Israel. Dos versos 13 até o 17 diz assim:
tornou o rei a enviar pela terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dos primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, e não temas. Levantou-se, desceu com ele ao rei. E disse este: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Aqui, irmãos, é interessantíssimo, porque esse homem, ele não confessa que o Senhor é o único Deus de Israel. Ele não confessa. Mas há um contraste aqui muito interessante, porque quando o terceiro capitão, ele chega diante do profeta, a sua atitude é completamente diferente dos 2 primeiros capitães. O que ele faz? Indo ele, pôs-se de joelho e suplicou. Olha só, irmãos. Este terceiro homem, quando vai chegando diante do profeta, ele suplica pela sua vida e a vida dos seus homens. E essa atitude é uma atitude de reverência, de reconhecimento de quem tinha o verdadeiro poder. Aquele capitão sabia que não era Acasias, não era Baal-zebub que tinha o poder, era Iavé, o Deus de Israel, que possuía o verdadeiro poder. Aquele homem fez algo que o rei deveria ter feito: se prostrar diante de Deus e reconhecer o seu pecado e saber que a sua vida estava diante de Deus, que a sua vida estava nas mãos de Deus, suplicar pela sua vida. Mas não, Acasias se torna orgulhoso. Em seu orgulho, ele se recusa a buscar a Deus. Ele achou que ele poderia intimidar o profeta e mudar e alterar o veredito de Deus. Mas quando o profeta chega diante dele, o veredito é o mesmo. No verso 16, você vai morrer. Dessa cama que você está, você vai morrer. É interessante, irmãos, que esse homem, mesmo diante de uma grave enfermidade, mesmo diante da morte, ele não confessa, ele não professa a Deus como o único e verdadeiro Deus de Israel. E aí um outro comentarista diz algo que eu gostaria de destacar. Ele fala o seguinte: o orgulho e a presunção de seres humanos atraem uma resposta de juízo à ira de Deus. A presunção daquele homem, o orgulho daquele homem, trouxe a ira de Deus sobre a sua vida. A presunção de Acasias tinha sido destruída pelo juízo de Deus. Acabe, o pai de Acasias, e aí eu disse, aqui há uma pequena diferença, porque quando Acabe recebe a sentença e o juízo da parte de Deus, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, ele age diferente do seu filho. Olha comigo, vire a página da sua Bíblia, 2 páginas para trás, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 27 a 29. Olha o que acontece. Aqui, irmãos, há algo que acontece naquele episódio quando Acabe
e Jezabel mata, né, a Nabote para tomar a sua vinha, o profeta se levanta e traz um juízo sobre ele. Diz que ele seria morto e os cães iriam lamber o sangue dele. E não só isso, a carne de Jezabel seria devorada dentro dos muros de Jezreel. É um juízo drástico sobre essa família maligna. E no versículo 25 diz que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Mas no versículo 27, quando ele recebe o juízo de Deus, ele diz assim a palavra: tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e o seu corpo jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que ele se humilha perante mim. Não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Interessante. Mesmo um homem maligno, no final, quando recebe o juízo de Deus, reconhece. E aqui Acasias não imita o seu pai, pelo contrário, ele se torna mais maligno do que o seu pai. Ele não reconhece o poder de Deus. E a destruição da dinastia de Onri, da família de Acabe, chega sobre os seus filhos. Deus, irmão, chama o seu povo a buscá-lo e a reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Amós capítulo 5 diz: assim diz ao povo de Israel o Senhor: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares de Betel, nem vão a santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará como fogo consumidor e destruirá por completo, e não haverá ninguém que possa apagar as suas chamas. Esse é o chamado de Deus para o seu povo. Busquem ao Senhor e vivam. Foi o que Acasias não fez. Ele não buscou ao Senhor. Ele não confessou ao Senhor. E ele morreu. Meu irmão, a pergunta para você nessa noite é: você reconhece Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o único Deus verdadeiro na sua vida? Aí você pode dizer: sim, pastor, eu reconheço, Deus é verdadeiro. Mas, irmãos, quando nós olhamos para este mundo, nós vemos que a idolatria que havia no tempo de Acasias também existe hoje, com uma nova roupa. Hoje, nós talvez não iríamos consultar Baal-zebub, mas nós consultaríamos o nosso dinheiro, a nossa conta bancária, o sucesso de alguém, a opinião das pessoas, a presunção da nossa inteligência, dos nossos contatos, dos nossos recursos, dos nossos desejos. Muitas vezes nós negociamos a glória que é de Deus com outras coisas. E isso é idolatria. Isso também é se vender, como Acasias fez. É ter Deus, mas ter outras coisas como chaveiro, como estepe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que o horóscopo faz. Deixa eu ver aqui como vai ser o meu dia. É brincadeira aqui, irmãos. Eu sei que vocês são crentes e não consultam horóscopo, né? Mas às vezes a gente vê nas redes sociais: cristã ou cristão, signo de tal. Eu falo: meu Deus. Mas, irmãos, muitas vezes
nós consultamos e vamos buscar Baal-zebub. Não reconhecemos a Deus, que Ele é o verdadeiro Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence exclusivamente a Deus, se torna um ídolo. E aqui, irmãos, há uma advertência para você que é pai, para você que é mãe. Os nossos filhos vão aprender de nós aquilo que realmente nós consideramos importante. Se nós dissermos que Deus é prioridade, mas a nossa agenda nunca tem espaço para Deus, eles vão aprender que Deus não é a prioridade. Se nós dissermos que a igreja é importante, mas nós colocamos outras coisas à frente dela, eles vão saber que a igreja não é importante. Se nós dissermos para eles que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é importante, se nós chegarmos e dissermos, olha, você precisa ouvir o pastor, o que o pastor prega na igreja, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas ao chegar na nossa casa, ela se torna um enfeite, ou ela fica aberta em cima da estante, no Salmo 91, que é a página que fica mais amarela, eles vão aprender que a Bíblia não é importante. Eles vão aprender que a palavra de Deus não é importante. E aqui, quando eu estava estudando, eu me lembrei de uma frase que é muito usada pelos coaches. E permita-me usar aqui, tá? Vocês sabem que eu tenho um pouco de problema com a teologia do coach. Mas há uma frase que cabe bem aqui. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É exatamente isso. Você pode falar para o seu filho, para a sua casa, para a sua esposa, mas se você não viver aquilo que você fala, eles vão saber que isso não é importante. Foi assim com Acasias. Ele aprendeu com seu pai. Ele imitou o seu pai. Hoje é o dia, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, é o dia de você ouvir a palavra de Deus. É o dia de você enxergar o poder de Deus. E mais do que isso, é o dia de você confessar Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus sobre a sua vida. Hoje é o dia. Não é amanhã. Não é domingo que vem. Não é na próxima visita. Hoje, você deve reconhecer que Jesus é o Deus sobre a sua vida. Eu termino, irmãos. E refletindo sobre esse texto, nós vamos apontar o Evangelho. Tal como Elias, um outro mensageiro fiel também veio ao mundo. E João declara: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não apenas enviou uma mensagem ao mundo, Deus enviou o seu próprio Filho, a mensagem e o mensageiro. Mas ainda assim, irmãos, o mundo imitou Acasias. O mundo não reconheceu. O mundo se fez surdo para a sua voz. O mundo se fez cego para a sua glória. O mundo se fez endurecido para a sua mensagem. E João declara também que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. A luz veio ao mundo. A palavra havia se feito carne. O próprio Filho, a própria mensagem estava diante deles. E ainda assim, eles a recusaram. E sabe o que isso nos mostra? Que há muitos Acasias nos nossos dias. Hoje ainda, irmãos, há homens e mulheres com coração endurecido, com coração rebelde, que prefere as trevas do que a luz. Mas sabe qual é a esperança que nós temos? É que onde reina o orgulho,
onde as pessoas não reverenciam e adoram a Jesus Cristo, resta apenas uma palavra, a palavra que o escritor aos Hebreus traz lá no capítulo 10 e verso 27. Há uma expectação, há uma expectativa horrível de um juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Nós, irmãos, conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei. E como diz outro texto de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um dia esse mundo, estas pessoas que são como Acasias, vão reconhecer, e como diz a palavra, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que hoje seja o dia, e não aquele, que você reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, o Senhor da sua casa. Amém, meu irmão?